Onda média 586 metros, frequência de 580 kHz. Onda tropical 61 metros, frequência de 4.905 kHz. 23 horas, 0 minuto, 0 segundo. No Brasil, o racismo é um tabu. Muitos brasileiros gostam da ideia de que não somos um país racista. Infelizmente, os dados evidenciam uma realidade muito mais desagradável. No vídeo de hoje, falaremos sobre alguns fatos conhecidos a respeito do racismo contra pessoas negras no Brasil. Há 23 horas, 1 minuto, 0 segundo. Você sabia? Fato número 1. O racismo contra pessoas negras no Brasil está profundamente enraizado no modo como a nossa sociedade funciona. Isso já foi tão bem estabelecido e naturalizado por aqui que muitos podem ter dificuldade de enxergá-lo ou reconhecê-lo, mesmo em situações escancaradas. Essa dificuldade pode surgir por vários motivos, tais como a pessoa ter uma existência privilegiada que a proteja dessa realidade ou ter um conhecimento incompleto a respeito da história do racismo no Brasil e dos dados que mostram a desigualdade racial que existe aqui. 0 segundo. Horas, 2 minutos, 0 segundo. Fato número 2. O racismo parte do princípio de que um grupo racial é inferior a outro, mas suas consequências vão muito além disso. Um sistema de opressão pode se estabelecer quando um grupo dominante categoriza pessoas dentro de grupos raciais e usa o seu poder para desvalorizar, desempoderar ou restringir o acesso desses grupos a oportunidades e recursos valiosos. As ideias racistas podem ser difundidas de várias maneiras pela sociedade e ganhar um nível de profundidade tão grande em uma cultura ao ponto de membros dos próprios grupos desvalorizados compartilharem delas. 23 horas, 1 minuto, 0 segundo. Você sabia? Fato número 3. Apesar da origem do racismo contra negros no Brasil ser mais antiga, a sua presença é bem atual. Ele é uma consequência de ideias sobre a inferioridade de negros em relação a brancos que se fortaleceram durante os períodos de colonização e escravização, as quais se difundiram desde então e continuam se difundindo. O Brasil só aboliu oficialmente a escravização a qual os negros foram submetidos desde o período colonial há 132 anos. Sim, mas pouco tempo, e isso ajuda a entender alguns dados atuais. Por exemplo, pessoas negras têm, em média, menor nível de escolaridade, maior nível de desemprego e rendas menores do que pessoas brancas. Durante a escravização, negros eram vistos como inferiores. Depois que ela foi abolida oficialmente, não é como se isso tivesse mudado magicamente da noite para o dia. Na verdade, é necessário pouco esforço para encontrar sinais na internet de que essa visão persiste. Deixados à própria sorte depois da abolição e sofrendo diversos tipos de opressão, desfavorecimentos e violência ao longo de gerações, não surpreende que os índices de desigualdade racial que existem por aqui sejam tão gritantes. 23 horas. Você sabia? 0 segundo. Você sabia? Fato número 4. O racismo se manifesta de várias formas em uma sociedade, tais como na cultura, nas instituições e nas pessoas. O racismo cultural se refere a todas as formas pelas quais o racismo é estimulado e mantido em uma cultura. Isso envolve todos os valores, os símbolos, os aspectos linguísticos e as ideias que reforçam o racismo e que criam as condições sociais para que negros sejam sistematicamente discriminados. Esse tipo de coisa te atinge todos os dias por meio da mídia, da internet ou dos estereótipos de negros presentes nos filmes que assiste, por exemplo. Como o racismo é muito difundido,
o seu cérebro se acostuma, até mesmo de forma inconsciente, com muitas ideias racistas que poderão afetar o seu comportamento futuro. Onda média 586 metros, frequência de 580 kHz. Onda tropical 61 metros, frequência de 4.905 kHz. 23 horas, 0 minutos, 0 segundos. No Brasil, o racismo é um tabu. Muitos brasileiros gostam da ideia de que não somos um país racista. Infelizmente, os dados evidenciam uma realidade muito mais desagradável. No vídeo de hoje, falaremos sobre alguns fatos conhecidos a respeito do racismo contra pessoas negras no Brasil. Horas, 1 minuto, 0 segundos. Você sabia? Fato número 1. O racismo contra pessoas negras no Brasil está profundamente enraizado no modo como a nossa sociedade funciona. Isso já foi tão bem estabelecido e naturalizado por aqui que muitos podem ter dificuldade de enxergá-lo ou reconhecê-lo, mesmo em situações escancaradas. Essa dificuldade pode surgir por vários motivos, tais como a pessoa ter uma existência privilegiada que a proteja dessa realidade ou ter um conhecimento incompleto a respeito da história do racismo no Brasil e dos dados que mostram a desigualdade racial que existe aqui. 0 segundos. Horas, 2 minutos, 0 segundos. Fato número 2. O racismo parte do princípio de que um grupo racial é inferior a outro, mas suas consequências vão muito além disso. Um sistema de opressão pode se estabelecer quando um grupo dominante categoriza pessoas dentro de grupos raciais e usa o seu poder para desvalorizar, desempoderar ou restringir o acesso desses grupos a oportunidades e recursos valiosos. As ideias racistas podem ser difundidas de várias maneiras pela sociedade e ganhar um nível de profundidade tão grande em uma cultura ao ponto de membros dos próprios grupos desvalorizados compartilharem delas. 23 horas, 1 minuto, 0 segundos. Você sabia? Fato número 3. Apesar da origem do racismo contra negros no Brasil ser mais antiga, a sua presença é bem atual. Ele é uma consequência de ideias sobre a inferioridade de negros em relação a brancos que se fortaleceram durante os períodos de colonização e escravização, as quais se difundiram desde então e continuam se difundindo. O Brasil só aboliu oficialmente a escravização a qual os negros foram submetidos